Hi everyone, my name is Jaime. I'm here today to present you that lesson 18. This lesson is about the past tense. We are gonna see how to make the past tense of the main verbs. Então pessoal, hoje é a minha volta aqui para apresentar a vocês aquela lição que ficou faltando, né? A lição 18. Levou um tempinho aí entre ela e entre a 17 e a apresentação da 18, mas estou voltando hoje para fazer essa apresentação aí da lição 18 do nosso curso, né? O nosso curso básico e curso básico de inglês, né? E hoje então estou voltando para fazer essa apresentação da lição 18. Vamos então para o próximo slide, onde veremos já a nossa apresentação, onde eu mostro o que é que nós temos de assunto na lição. E a seguir vai começar os demais slides apresentando detalhadamente todos os tópicos, né, da lição. Então vamos lá? Vamos para o próximo slide. Let's talk 18. We are studying the past tense. This is our setup for this lesson. In this lesson, we have 3 topics as always. This is the first, a revision. This is the second topic, our current topic. And the last one we have a pre-knowledge. Então, pessoal, aqui nossa lição de hoje, como sempre, nós temos os 3 tópicos aqui, né? A revisão, um tópico que é da lição atual, o tópico current topic, é o da lição atual, e o pre-knowledge, que traz aí já algo novo, né? Que fica lá uma lição que está ainda para ser dada um pouco lá na frente, e eu já trago para alguma coisa referente a ela, como aí um prêmio, né? Então, pessoal, essa é a minha apresentação da lição. Vamos então para o primeiro slide para ver já entrar na parte de revisão da lição anterior. Então, pessoal, aqui é a nossa revisão, como já vimos, então eu só vou passar rapidinho, porque isso aqui não tem muito mais o que falar, né? Já foi falado muito sobre o presente contínuo, principalmente aqui nos casos do presente contínuo e do passado contínuo. Então, tem 2 coisas aqui que talvez seja mais interessante do que esses 2 casos aqui, que já falamos muito, já foi bem explorado, né? Isso aqui. Então, só vou passar rapidinho aqui. O presente contínuo, como já vimos na última lição, ele é formado com o verbo to be, né? Mais o gerúndio do verbo principal. Então, aqui, ó, preste atenção aqui. Pay attention to this case here. The first one. I am going. Eu estou indo. I am going. Veja que o verbo to be está aqui, ó, presente. I am. E o going será o que? O verbo principal, né? The main verb de gerúndio. ING, o final dele aqui, ING, the letters ING, ING em português. You are working. All this action here, this sentence, the verb are in action, are in development. E nesse caso aqui, ó, she's speaking, ela está falando. Então, veja que todos eles é o verbo to be, seguido do verbo no gerúndio, né? Do verbo principal no gerúndio. The main verb in the gerund. They are walking, ó, verbo to be, né? They are walking, verbo principal no gerúndio. You are working, verbo to be, you are working, que é o verbo principal no gerúndio. Então, não tem muito aqui complicação. Quem prestar atenção, que estiver interessado, vai entender, vai aprender. Vamos para esse aqui. Aqui é o mesmo que esse, porém agora no passado. O verbo to be no passado, né? I am no presente. I was no passado. Então, toda a conjugação do verbo to be no passado, e o que vem adiante é o mesmo que aqui. É o verbo
no gerúndio, né? O verbo principal no gerúndio, dessa forma que ele está aqui, seguido das letras ing. Então não tem nada assim complicado, não é difícil. I was working, eu estava trabalhando. I was going, eu estava indo. I was speaking, eu estava falando. I was working, I was walking, eu estava caminhando. Então aqui também você deve mudar, eu estou falando tudo na primeira pessoa, I, mas você pode mudar. You, aí para you não é o was, né? Você vai dizer you were. Né? Aí o you no plural também. You were, and we, né? Were, they were. Os demais, né, que é o I e a terceira pessoa, he, she, it, é o was. Aí o verbo continua o mesmo no gerúndio. Então, acredito que tenha dado para entender. Vamos para cá, para esse caso aqui. Let's move to this case here now. They weren't doing. Eles não estavam fazendo. Aí você vai usar quem aqui para esse caso? They weren't doing. Eles não estavam fazendo anything, nada. Eles não estavam fazendo nada. They weren't doing anything. Agora, se eu usar o going, they weren't going any place. Eles não estavam indo para lugar algum. Any place. Entendido aqui também esses dois? Vamos para cá agora. Preposição to indica direção ou indica um complemento a seguir dela ali, que vem para completar a sentença, né? Quando você diz assim, I'm going to São Paulo, eu vou para São Paulo. Mas eu posso dizer diferente, posso dizer, I'm going to talk to my boss, vou falar com o meu chefe. Aí você não botou uma direção de um lugar, de um place. Você colocou ali, é um complemento, né? Um complemento ali, um objeto, né? Completando o sentido da frase, né? Vai falar com vou falar com o meu chefe. I'm going to talk to. I'm going to talk to my boss. Então aqui nós vamos ver ainda, nós vamos conviver com isso, vamos praticar isso aqui, é o nosso material de uso contínuo, de uso diário. Então não tem por que demorar muito, é apenas, claro que quanto mais entender logo, melhor, mas não se assustem se não pegar, se tiver ainda alguma duvidazinha, que nós vamos seguir com ele até vocês vão acabar entendendo. Vamos então para o próximo slide. Let's go to the next slide. Então, pessoal, aqui nós já estamos na nossa lição. E aqui nós temos o passado dos verbos, né? Nós já vimos um pouco do passado do verbo to be e vamos ver agora, além do passado do verbo to be, nós vamos ver o passado dos demais verbos principais, né? Alguns verbos regulares e outros irregulares, que tem o seu passado, né? Então aqui nós temos aqui eu fiz aqui o seguinte, eu coloquei para nos auxiliar quando a gente for interagir com as frases aqui. Então eu coloquei todos os pronomes pessoais, né? I, you, he, she, it, né? Então já coloquei junto com o verbo que corresponde, o verbo que combina, né? Tipo aqui, I, she, he, it combina com o was, né? E you, o you você tem ele duas vezes, como eu coloquei ali, tanto no singular, né? You no singular e o you no plural. We, they. Aí combina com o verbo to be na forma were, né? Were. Quando você fala you, você tem que dizer were. You were. O you no plural, tanto o you no plural quanto no singular. E we were. They were. Então, aqui para nos auxiliar no momento que formos precisar para trabalhar aqui, interagir aqui essas frases. Aqui nós temos para fazer o passado dos verbos. Então, esse aqui foi o verbo to be, esse aqui é os demais verbos, né? Os demais verbos, para fazer o passado, nós acrescentamos o ed no finalzinho do infinitivo. E para fazer a pergunta, né? Nós fazemos a pergunta com auxiliar do no passado. Quem é o do? Como é que é do no passado? É did. Você diz I do, você diz eu faço. Você diz I did, você diz eu fiz, passado. E ele também é auxiliar para os demais verbos,
para você perguntar, fazer as perguntas e para negar, né? Para a negativa dos verbos. Então, vai usar o did. Então, eu já coloquei separadinho aqui, que esses verbos aqui, os verbos principais, é dessa forma. E o verbo to be é dessa forma diferente. Para fazer a pergunta, você coloca ele também antes, né? Mas o formato aqui é diferente, não é did. Vamos então aqui para cá, a partir do primeiro aqui. Aqui tem um relógio e tem a frase. It was 9:10, 1 hour ago. I'm going to repeat. It was 9:10, 1 hour ago. Então, vejam que aqui nós temos uma expressão de tempo. 1 hour ago, 1 hora atrás. Era 9:10, 1 hora, a 1 hora, né? A 1 hora atrás eram 9:10. Então, está dizendo aqui, it was 9:10, 1 hour ago. E aqui você pode fazer o interagir apenas com as... Que aqui não pode mudar o it tem que ser ele mesmo. Você não pode he was, não, de jeito nenhum. Aqui é uma oração sem sujeito, né? Se fosse em português, né? Aí no inglês tem que ter o sujeito, né? Que é o it. Só que ele só é conjugado, só podemos interagir em termos de pessoa só com essa mesma. Agora podemos afirmar, perguntar e negar. Já afirmei. It was 9:10, 1 hour ago. Vamos fazer a pergunta. Aí para fazer a pergunta, coloca o was aonde? Antes do it, né? Was it 9:10, 1 hour ago? E botou interrogação aqui. Was it 9:10, 1 hour ago? E para negar, it wasn't. Fica desse jeito, porém você acrescenta após o was, not, né? It was not 9:10, 1 hour ago. E bota o pontinho aqui para afirmar, né? Na afirmativa. Então fiz as três. E ainda tem aquela outra, né? Interrogativa negativa. Você diz assim, wasn't it 9:10, 1 hour ago, e põe a interrogação. Não eram, né? Não eram, já uma pergunta já negando. Não eram 9:10 a 1 hora atrás. Isso aí. Vamos para este aqui agora, do estudante aqui. The student was here last night. A nova expressão de tempo, last night. É um advérbio, né? De tempo. The student was here. O estudante estava aqui. Last night. Noite passada, né? Ontem à noite, né? A noite passada. The student was here last night. Então, nós podemos fazer aqui podemos exercitar aqui, né, as formas. Pode dizer, em vez de o estudante, você pode dizer que o estudante é terceira pessoa, ele, né? Estudante, the student was. Se você falar a primeira pessoa, I, vai ser também was. I was here last night. You, aí você vai dizer o quê? You were here last night. Se for you no plural, também were, né? Em vez de was, é were. You were here last night. Vamos para o we agora. Primeira pessoa do plural. We were também. We were here last night. E they, correspondente a eles. They were here last night. Eles estavam aqui ontem à noite. Então, fizemos aqui, treinamos, né? Exercitamos com diversas pessoas. Primeira, segunda, as pessoas que conjugam o verbo. E vocês viram aí que o verbo apenas muda na primeira pessoa e na terceira pessoa do singular, né? Aliás, ele se mantém o was na primeira e na terceira do singular. E nas demais ele é were. O verbo usado é o were, fica na forma were.
Vamos para cá. Então, isso aí vocês já aprenderam muitas vezes, já expliquei muito isso aqui. Vamos para cá. The train arrived at 10 o'clock. Veja bem aqui que agora nós temos um verbo de forma diferente aqui, fazendo o passado simples, né? Até agora nós estávamos vendo só o verbo to be, né? It was, the student was. E agora vimos um verbo diferente aqui, que é o verbo principal, né? É o verbo principal, que não é o verbo to be. É o verbo principal e faz parte do rol dos verbos regulares. Os verbos regulares são aqueles que fazem o passado com o acréscimo das letras ED ao final dele. Então, o nome do verbo, que é o infinitivo aqui no caso, é até a letra E. Arrive. Então, quando acontece isso, o verbo já tem a letra E, então você não acrescenta mais o E, que ele já tem, arrive, aí só acrescenta o D, arrived. E você pronuncia com o som no final de aquela regrinha que eu já deixei lá, que vai ser, vocês verão lá na frente agora, vocês verão como é que se pronuncia, né, aqui quando termina dessa forma aqui. É o som de um D mesmo, como está aqui. Arrived. Arrived. The train arrived at 9 o'clock. Alguns casos vocês verão que mesmo acrescentando as letras ED, vocês terão a pronúncia de um T final aqui. Isso lá na frente eu vou explicar aqui ainda nessa lição. Então aqui, the train arrived at 9 o'clock. E o que é que se pode fazer aqui para treinar mais? The bus, vamos botar em vez de the train, o ônibus, né? The bus arrived at 9 o'clock. Vamos trocar trem por pessoas, né? Vamos dizer, Paulo arrived at 9 o'clock. Mary arrived at 9 o'clock. Então, veja que o verbo, ele não muda o arrived do jeito que está escrito aqui, e a pronúncia é a mesma em todas as pessoas, desde a primeira até a última, né? I, you, he, she, it, we no plural, you no plural, we e they. Todas elas você mantém dessa forma a pronúncia e a escrita. Arrived, sempre. I arrived, you arrived, he arrived, she arrived, it arrived, we arrived, you no plural arrived e they arrived. Não muda o verbo dessa forma aqui, não muda o verbo com a conjugação das pessoas com ele, a combinação de todas as pessoas com ele continua, ele se mantém. Então, como primeira dica, né, com a primeira aula, foi bastante. Vamos passar para o próximo slide. Talking about the past. Past of irregular verbs. Então, pessoal, aqui nós temos continuamos ainda explicando, né, como formar o passado dos verbos, né? Já sabemos que os verbos podem ser os principais e os verbos auxiliares do tipo como o verbo to be, né? E esse caso aqui do verbo auxiliar do, né, que aqui ele está no passado, did, para fazer pergunta, né? O do é para o presente e o did para fazer pergunta e negativa no passado, a forma negativa no passado. 3 exemplos aqui nós temos. Vamos começar com o primeiro aqui. With her help, he got up. Com a ajuda dela, ele levantou. Então, aqui nós temos o verbo got, que é o passado do verbo get, né? A forma got é o passado do verbo get. Então, ele levantou. Got up, levantou. Get up, levante. Got up, levantou. Você pode dizer got up ou get up.
Aqui nós temos o outro aqui, né? Que faz o rapaz aqui, o moço aqui, o jovem, está chamando alguém. O gesto que ele está fazendo é que está chamando alguém. Então, vem aqui essa sentença aqui. Did anybody come when he called? Alguém veio quando ele chamou. Então, pay attention to the pronunciation. Did anybody come when he called? E a tradução é essa aí que eu falei. Alguém veio quando ele chamou. Então, quais são os verbos que temos aqui? Esse did aqui está se referindo ao verbo come, né? Está perguntando, então, se alguém... O verbo come é o verbo vir. É o verbo vir. A tradução, vir. Então, quando você diz ele veio, então você diz he came, she came, they came, eles vieram. He came, ele veio, she came, ela veio. E aqui para fazer a pergunta, se veio, se alguém veio, então se faz dessa forma. Did he come? Did he come? Ele veio. Did she come? Ela veio. Did anybody? Aí alguém, né? Did anybody come? Alguém veio. Did they come? Eles vieram. When he called? Quando ele chamou. Did anybody come when he called? Alguém veio quando ele chamou. Então eu já coloquei de cara aqui uma mais complicada para quem está começando, para quem está no básico, mas talvez seja melhor porque já aprende aqui uma série de coisinhas, né? Então aqui vocês já viram, agora eu expliquei, né, que o did é para o passado dos verbos. Ele não muda, né? Ele continua o did para todas as pessoas. Did you, did I, did they, did we, então did anybody, e o verbo fica na forma infinitiva, come. Agora, para afirmar, aí você coloca, se você diz assim, ele veio, aí você coloca he, aí muda aqui o verbo, bota o verbo no passado dele, na forma irregular, né? Came, he came. Bom, já foi o suficiente aqui a explicaçãozinha, nós vamos continuar com isso, né? Não tem por que demorar mais que isso. Vamos para cá, então. Aqui também não é complicado, porque está falando do verbo to be, e este mesmo exemplo aqui já foi dado nas últimas lições, então não tem muito porque... Aqui, ó. Richard III, o Ricardo III, né? Rei da Inglaterra, né? Richard III was invincible in his horse. Então, o que nos chama a atenção aqui é o verbo to be no passado, né? Was, terceira pessoa. Richard III was invincible in his horse. Então, pessoal, visto aqui, entendido, vamos para o próximo slide. Então, pessoal, seguindo nossa lição, temos aqui o passado dos verbos simples, né? O passado simples dos verbos, quero dizer. E os verbos regulares são esses aqui, alguns deles, né, dos verbos regulares, aqui uma amostragem, que nós temos cerca de 12, e aqui nós temos alguns dos irregulares, que também bem mais que isso, são bem mais que esses aqui, mas eu trouxe aqui apenas alguns para dar exemplo. E então vamos ver primeiro aqui o caso dos irregulares, como que é formado o passado, né? Os verbos irregulares, eles perdem, ao formar o passado, eles perdem a forma infinitiva deles, quase que totalmente. No caso aqui do go, vira uma palavra totalmente diferente. O passado é went. O get fica got. O have fica had. O see, no passado, fica saw. O speak fica spoke. O eat fica ate. Sleep turn into slept. Live turn into left. Come turn into came. Drive turn into drove. Drink turn into drank. Então veja bem, todos esses verbos aqui tiveram o seu passado
feito de forma totalmente irregular. E esse passado aqui, ele não muda com a variação dos pronomes pessoais, né? Se você para a primeira pessoa é I went, e para as demais pessoas, you went, they went, né? You no plural, went, we went. Então, sempre, ele continua sempre o mesmo, é invariável essa forma aqui no passado, dos verbos irregulares. Como também esses aqui também permanecem, né? O verbo continua o mesmo para todas as pessoas. Porém, aqui é formado de forma regular. O passado é formado com o acréscimo da letra ED ao final do verbo. Então, aqui veja o verbo work. Work tem o seu passado, worked. Aí tem também aqui a pronúncia, né? E no caso desses 4 verbos aqui que estão em amarelo, a pronúncia do som final do final do verbo, o som é de um T. Vamos ver aqui, worked, walked, talked and washed. Esses aqui, esses 4 aqui, eles também têm, como os demais, né, o final, para fazer o passado, ele tem o acréscimo das letras ED, mas o som final do finalzinho dele, com esse acréscimo dessas letras, fica o som de um D apenas. Como aqui, no caso aqui do open, vamos dizer aqui, opened. Vamos olhar só para cá. Opened, arrived, listened, reigned. E aqui está a formação dele, como fica, e a pronúncia, essa que eu falei, é a pronúncia de um D. Então, aqui acrescentou ED ao final destes, e a pronúncia agora é aquela pronúncia que eu falei quando li aqui. Então, vamos para o próximo aqui. Passado desses 4 aqui. Também com acréscimo das letras ED, e a pronúncia de cada um tem a sua pronúncia com o som final ali, do finalzinho, com o acréscimo do ED, é de um ID, né? Waded. É como se aqui já é um D mesmo, não tem problema. Mas antes era até a letra T, né? Você tinha até a letra T. O nome do verbo, o infinitivo, né? Aí você vai ter o T como se fosse um D. Waded, waded. A mesma coisa aqui, termina também o infinitivo é até o T. Aí você vai dizer repeated, repeated, wounded, ended. Então, finalzinho de som de ID. Então, pessoal, foi dado aqui a explicação. Aqui eu já tinha falado, já tinha explicado, né, os verbos irregulares. E assim nós vamos passar para o próximo slide. Deu aqui como primeiro contato com isso, foi o bastante. Vamos para o próximo. Listen to the audio and then read and understand the text. Listen to the audio again. Margaret was here last night. She talked to all of us. After that, she went to the hotel. I heard you spoke ill of Jonas. Did you do that? No, I did not. No, I didn't. What did you bring today? I brought the same as always. I brought nothing. I didn't bring anything. Did you drink today? If so, you can't drive. I drank. I didn't drive. I drove. I didn't drink. Sebastian came from Mexico. He came to see his mother. Where did he come from? All of us worked yesterday. Did anybody work today? No one worked 2 days ago. Mary danced in the theater. Did Mary dance in the theater? Mary didn't dance in the theater. We wait for the teacher. Did we wait for the teacher? We didn't wait for the teacher. The teacher arrived at 7:25.
What time did he arrive? The teacher didn't arrive at 7:25. It rained this morning. Did it rain this morning? No, it didn't rain this morning. I will see you tomorrow. Jane will come here later. I'm going to wait for her. Então, pessoal, vamos agora aos comentários de cada um, né? Que nós estamos vendo que nós estamos empregando o verbo no passado. Tem verbo aqui que são regulares, outros são irregulares, outro é o auxiliar, o verbo to be, né? Auxiliar be. Vamos ver então cada um. Margaret was here last night. Então, nós temos aqui o verbo to be no passado, que já conhecemos, né? Como se emprega. E uma expressão de tempo que é last night, ontem à noite, né? She talked to all of us. Então, o verbo talk no passado, acrescentou aqui as letras ED para colocar no passado. Então, a pronúncia é o som de um T aqui no finalzinho. She talked to all of us. Ela falou com todos nós. After that, expressão de tempo. After that, depois disso, she went to the hotel. Então, she went. O went é passado do verbo go. É o feito de forma irregular, né? É totalmente diferente de go, né? Went. She went to the hotel. Ela foi para o hotel. Depois disso. After that. Aqui. I heard é passado do verbo hear, que é o verbo ouvir. Verbo hear. I heard you spoke ill of Jonas. Você falou mal de Jonas. Spoke é o passado de speak. É feito de forma também irregular. Fica assim, dessa forma. Did you do that? Você fez isso. Então, para fazer a pergunta dos verbos no passado, dos verbos regulares ou irregulares, né? Dos verbos que não são, no caso, o verbo to be, né? Com o verbo to be, você coloca o verbo na frente do sujeito. Aqui também, você coloca o auxiliar, né? Que é o did na frente do sujeito, antes do sujeito, né? Did you, aí vem did he, aí vem o verbo principal. Did she, aí vem o verbo principal. Então, did you do, aí o verbo principal é do, fez, né? Did you do, você fez. Did you do, você fez isso. Did you do that, você fez isso. No, I did not. No, I didn't. What did you bring today? Então, aqui nós temos novamente o did para fazer a pergunta e o verbo principal bring aqui na sua forma do infinitivo, né? O nome dele, o nome do verbo, bring. What did you bring today? Hoje. O que é que você trouxe hoje? I brought the same as always. I brought the same as always. A expressão same significa o mesmo, a mesma. I brought é o passado do verbo bring. I brought, passado do verbo bring. E aqui, as always, que significa de sempre, né? As always, de sempre. I brought nothing. Então, aqui está fazendo aqui uma afirmação, né? I brought nothing. I didn't bring anything. Se fosse colocar aqui com essa expressão, completando aqui com anything. I didn't bring anything. Did you drink today? Did you drink? Você bebeu hoje? If so, you can't drive. Se você bebeu, né? Se sim, né? Você não pode dirigir. You can't drive. I drink. I didn't drive. I drove. I didn't drink. Então, está dizendo, eu bebi. Eu não dirigi. Eu dirigi. Eu não bebi. I didn't drink. E aqui, Sebastian came from Mexico. Sebastião veio do México. He came to see his mother. Ele veio para ver sua mãe, a mãe dele, né? Claro. Ele veio para ver a mãe dele. Então, observe o verbo come, fica assim o passado do verbo come. Vira came, né? Turn into came. Turns into came. Where did he come from? De onde ele veio? Então, a pergunta, de onde ele veio, né? Se você quiser responder, você diz. He came from... Aí diz México. Então, vamos voltar aqui para ver alguma coisinha que tenha ficado
que é o passado. Drink é o passado do drink, né? Drink é passado de drink, do verbo beber. Drink aqui, ó. I drank, eu bebi. I drink, eu bebo. Did you drink, você bebeu? Did you drink, você bebeu? I drank, eu bebi. Aqui é drove, né? Drive, o passado de drive. Drive tá aqui, ó. Drive. O passado de drive é drove, I drove. Para fazer a pergunta é did you drive, você dirigiu? E para negar você diz I didn't drive. Então aqui, all of us worked yesterday. Todos nós trabalhamos ontem. Did anybody work today? Alguém trabalhou hoje? Did anybody work today? Então, observe na pergunta, o verbo fica no infinitivo. E sempre o did, né? No comecinho. No one é ninguém. No one worked 2 days ago. Ninguém trabalhou 2 dias atrás. É outra expressão de tempo. 2 days ago. Mary danced in the theater. Maria dançou no teatro. Então, o passado do verbo dance. É danced. Acrescentou ed no finalzinho, né? E se pronuncia ali como é um caso assim que termina com e, né? Dance termina com e. Então, você vai... A pronúncia do finalzinho aqui vai ser som de D mesmo, né? Danced. Danced. Did Mary dance in the theater? Aí a pergunta, né? Coloca o did na frente e o verbo no infinitivo aqui, né? Did, aí vem o sujeito, Mary. Did Mary dance in the theater? Maria dançou no teatro. Mary didn't dance. Então, Mary didn't dance. Como se faz a forma negativa? Você coloca o sujeito, depois nega, né? Com o auxiliar did, seguido de not. Aí vem na forma contrata, fica assim. Mary didn't dance in the theater. We wait for the teacher. Que o wait tem que ver também o finalzinho aqui como é que fica, né? Que ele, da mesma forma que o dance, terminou com e. Acrescentou apenas o d só para fazer o... Aliás, desculpe. O wait vem até o t. Aí acrescentou realmente os dois, o e e o d. Então, we waited. We waited. Aí você fala o t aqui, no caso vai ter um som de d, não é? Você vai ter o t tem o som de d. We waited for the teacher. We waited for the teacher. Did we wait for the teacher? Did we wait for the teacher? Aí no caso é T mesmo, né? Você fala T. Wait. Quando ele está no infinitivo, assim. Did we wait for the teacher? We didn't wait for the teacher. Nós esperamos pelo professor. Nós não esperamos pelo professor. Aliás, aqui está dizendo, the teacher didn't arrive at 7:25. O professor não veio. Não é aqui, né? Nós estamos. We didn't wait for the teacher. Nós não esperamos o professor. The teacher arrived at 7:25. What time did he arrive? Então, o professor chegou às 7:25. What time did he arrive? Que horas ele chegou? Aí vem, the teacher didn't arrive at 7:25. O professor não chegou às 7:25. It rained this morning. Choveu hoje. De manhã, né? Choveu esta manhã, né? It rained this morning. Então, aqui você vem direto para o D, né? O som aqui. Rained. It rained this morning. Did it rain this morning? Did it rain, aí vem até o N. Did it rain, som do N. Did it rain this morning? No, it didn't rain this morning. Não choveu. Não choveu esta manhã. E aqui nós temos aquele nosso pre-knowledge, né? Que é dando já alguma coisa que vai ser dado lá adiante, já nessa tela aqui. É o futuro dos verbos, né? Então, aqui está sendo empregado o will, que é para dar o futuro do verbo. No caso aqui, will see, verei, né? Alguma coisa que
I will, se fosse o verbo como está aqui dessa forma, seria I will see you tomorrow. Eu verei você amanhã. Mas aqui ele ficou na forma contrata, o will ficou na forma contrata, saiu ali o W, né? Ficou só os dois L's, seguindo ali a primeira pessoa I com o apóstrofo, né? Então fica I'll see, você diz assim, I'll see you tomorrow. Aí Jane, você pode dizer como é na forma por extenso. I will come here later. Aí, Jane will come here later. Jane will come here later. Jane venha, né? Virá, né? Virá aqui amanhã, mais tarde. Jane virá aqui mais tarde. E aqui é outra forma de fazer o futuro, empregando o be going to, né? Você diz, I'm going to, he is going to, she is going to, we are, aí no caso seria are, né? We are going to, e aí diz o que você quer fazer no futuro. Então, I am going to, o quê? Wait for her. I'm going to wait for her. Eu vou esperar por ela. Então, pessoal, aqui foi dado a explicação, né? E vamos seguir aí praticando, né? Vamos seguir praticando para aperfeiçoarmos aqui a nossa aprendizagem no inglês. Fico por aqui hoje e até o próximo vídeo.